Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma imensa alegria estarmos reunidos mais uma vez nesse projeto Comunhão no Lar. E como tem sido a nossa proposta para vocês, nós trazemos aqui mais uma mensagem, mais uma história que Jesus conta aos apóstolos na casa de Pedro para educá-los, para evangelizá-los, para orientá-los. Histórias que dizem para nós hoje também. Histórias registradas no livro Jesus no Lar, por Neio Lúcio, por meio da psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos trazer aqui a mensagem que Jesus conta sobre o servo inconstante. E vamos pensar um pouquinho quanto o Cristo de Deus está falando para nós, homens e mulheres do século XXI. A mensagem está registrada assim. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Nós, né? Quantos de nós não desejamos nos habilitar a viver entre os espíritos puros, entre os Cristos de Deus? Pois bem, e Jesus continua. Tanto suplicou essa bênção ao Pai que através da inspiração o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Porque todos nós precisamos estar em condições de realizar aqueles projetos a que nos propomos. E continua Jesus. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações, em arcos festivos, mas finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou, em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo,
Por que não preparaste ante os imperativos do céu? Vamos refazer a pergunta. Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade, nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura. O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna. O ferreiro conduz o malho. O comerciante examina a obra do ferreiro. O povo dá opinião sobre o negociante. E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu. Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada por todos, permanece eternamente. Jesus, aproveitando como sempre as oportunidades de convivência com aquele grupo, para trazer-lhe orientações. E para nós, o que nós podemos pensar dessa história do servo inconstante, né? Para nós nos dias de hoje. Quantas vezes nós almejamos grandes tarefas? Quantas vezes nós somos rebeldes diante das pequenas oportunidades que a vida nos dá? Quantas vezes nós nos ocupamos mais em julgar os outros que julgar a nós mesmos? Em apontar o cisco de intolerância, de aspereza, de rudeza no nosso irmão, na nossa irmã de jornada, que observar, que identificar a nossa trave de rudeza, de intolerância, de impaciência, de belicosidade. E o Cristo nos chama a pensar que nessa nossa jornada aqui na Terra, nós nos encontramos com aqueles que nós precisamos encontrar. Nós precisamos desses irmãos e irmãs que nos acorrem na nossa jornada material. E eles precisam de nós. Felizes de nós, bem-aventurados somos nós. Somos nós aqueles que aprendemos a aproveitar a oportunidade diante de um irmão um pouco mais severo, um pouco mais rude, nos dando a oportunidade de lapidar em nós
a paciência, a benevolência, a indulgência. Nessa história, Jesus fala que a Deus cabe o julgamento da obra. A nós cabe realizar a nossa tarefa. A nós cabe cuidar das nossas atitudes e sermos cada dia melhores. Mas não nos perdermos nas oportunidades de trabalho, julgando, apontando o erro do outro. Os chefes que nós temos são aqueles que nós precisamos. A família onde vivemos é exatamente aquela que precisamos. Os amigos que vamos angariando são aqueles que precisamos. Nós não estamos falando aqui em nos sujeitarmos a relações de violência, de destruição. Não. Nós estamos aqui falando de aproveitar a oportunidade com aqueles irmãos que são mais difíceis no trato e que nos ensinam muito e que nos dão uma oportunidade imensa de consolidar em nossos corações as virtudes que nós ainda precisamos. As relações de subjugação e de violência, essas nós temos o nosso livre-arbítrio para nos afastarmos, mas sem julgar os nossos irmãos, sem condená-los, sem estabelecer para eles uma sentença. Porque eles vão se haver com a própria consciência cósmica. Não somos nós os justiceiros de Deus. Deus não precisa de nós para consolidar a sua justiça. E a justiça do Pai é uma justiça de amor, é uma justiça de misericórdia. Então esses irmãos difíceis que nos acometem a nossa jornada, assim como nós somos difíceis na jornada de muitos irmãos, nos dão a chance de nós irmos nos lapidando, de nós irmos nos transformando. Como querer participar da obra com Jesus sem sermos fiéis nos pequenos trabalhos a que somos convidados? Em família, no trabalho, na casa espírita, no templo religioso onde você frequenta. Jesus na história fala da fidelidade, nas pequenas coisas. Sermos indulgentes, benevolentes, fraternos, nas coisas mais singelas, nas oportunidades da vida mais singelas. Porque a obra de transformação do mundo, do planeta, é obra de todos nós. E a cada um compete a sua tarefa, o seu trabalho. Que nós não nos percamos em deixar de lapidar em nós o que ainda precisa ser lapidado, para sermos vigias, para sermos juízes de consciências alheias. Que nós não nos acovardemos diante das oportunidades desafiadoras que nos convocam a buscar dentro de nós os melhores recursos que nós tivermos, transformando o ódio, a vaidade, o egoísmo que ainda há em nós, em fraternidade, em solidariedade, em companheirismo, em benevolência. Essa é a obra de Jesus, na minha vida, na sua vida. Não sejamos nós os companheiros inconstantes de jornada. Sejamos nós os companheiros fiéis ao Cristo, nas pequenas tarefas, nas mais singelas, indo consolidando nos nossos corações
a edificação do reino de Deus, que é a tarefa de redenção do nosso espírito. E essa tarefa é de cada uma de nós. Fiquem em paz. Que Jesus os abençoe, os fortaleça e os auxilie nesse momento de escolha. Se você vai continuar caminhando com Cristo, aceitando os desafios que lhe são propostos, ou como esse servo, vai fraquejar, vai se perder em lamentações e julgamentos. Façamos nós a parte que nos cabe. Aquilo que cabe ao outro é tarefa do outro. Não percamos o nosso tempo deixando de fazer a nossa parte na seara do querido Mestre Jesus. Fiquem em paz. Um beijo no coração de cada uma de vocês.